Você gosta de vinho italiano? Então vem comigo porque hoje eu vou te apresentar dois clássicos que são completamente diferentes entre si e depois você vai me contar qual deles você gosta mais. Olá, eu sou o sommelier Rodrigo Ferraz, porta-voz da Adega do Pão, e olha essas duas garrafas que eu tenho na minha mesa hoje. Um legítimo Montepulciano d'Abruzzo e o outro é um Nero d'Avola da Sicília. Então vamos começar a degustação para você conhecer um pouquinho mais sobre eles. E o nosso primeiro clássico italiano é o Zonin Montepulciano d'Abruzzo. Ele é um DOC, né? DOC Montepulciano d'Abruzzo. E já começo dizendo para você não confundir o nome Montepulciano. Por quê? Porque na Itália, esse é o nome de uma cidade e também de uma uva. Só que elas não são relacionadas, vamos dizer assim, né? A cidade de Montepulciano é belíssima, só que fica dentro da região da Toscana e por lá a uva principal é a Sangiovese. Já nesse caso aqui, o nome Montepulciano é para uva e a região não é mais a Toscana, porque essa é a principal uva da região de Abruzzo, na Itália. Então, olha aí, já fica a dica para você não se confundir. E ela não tem nada a ver com a Sangiovese lá da Toscana, viu? É completamente diferente. E se a gente fosse resumir essa personalidade, essa tipicidade da Montepulciano em uma expressão, eu diria para você, escolha do chefe. Mas por que eu estou dizendo isso? Porque ela é extremamente gastronômica. E isso já começa pela tipicidade geográfica da região de Abruzzo. Porque se a gente for parar para pensar, essa é uma zona costeira da Itália, só que ela também é montanhosa. Então por lá você tem uma gastronomia muito vasta, muito rica. Você vai ter desde frutos do mar frescos até uma culinária de montanha, né? Lembrando aquela culinária de inverno, queijo de cabra, uma carne de caça ou uma carne vermelha. E aí, obviamente, o vinho tem que acompanhar essa versatilidade, né? E a Montepulciano, ela segue exatamente esse perfil, ela é extremamente versátil. Os aromas dela vão ser uma mistura entre frutas e toques rústicos, lembrando a fazenda, um pouco de pimenta, e ela também vai ter uma acidez bem elevada que causa limpeza no nosso paladar e te traz a sensação de frescor, ou seja, vinho gastronômico. E falando sobre os principais aromas e sabores que você pode encontrar num vinho de Montepulciano típico, aí você vai ter aquela mistura que eu falei, né, de frutas silvestres, lembrando amora, ameixa, morango, com os toques mais rústicos. E aí, além da fazenda, da pimenta preta, você também pode encontrar um toque leve de tomilho ou flores secas. Sabe aquelas flores secas que geralmente a gente usa para decoração, numa sala, por exemplo? Então, às vezes, você encontra esse tipo de aroma aqui no vinho de Montepulciano. E com relação à intensidade dele, é bem interessante, né? Porque sendo um vinho versátil, do ponto de vista de gastronomia, ele não pode ser nem muito leve e nem muito encorpado. Então, geralmente, você, na escala ali de intensidade, tanto de cor, né? Quando a gente observa a cor aqui do vinho, ela não é uma cor, não é um rubi tão profundo assim, né? Um rubi de média intensidade. Isso também vai se refletir na estrutura do vinho no paladar, na intensidade aromática que ele traz, que ela é bem mediana mesmo. Numa escala de 1 a 5, seria 3. E isso é muito interessante, né? Porque o vinho não sendo nem leve demais e nem encorpado demais, ele não briga com os alimentos. É aquele vinho que, de fato, você pode servir com uma série de estilos de pratos diferentes, que ele vai estar lá como um coadjuvante colaborando para o prato brilhar. É bem interessante, é um dos vinhos, eu vou dizer assim como sommelier, seguramente um dos vinhos mais gastronômicos do mundo. Outra coisa legal de mencionar para você é que sim, ela é uma das uvas mais importantes da Itália e sim, ela é difícil de ser encontrada fora da Itália, porque a maior zona de produção dessa casta aqui é de fato a região de Abruzzo mesmo. Mas quando você encontra ela fora do país da bota, aí você pode achar em Argentina, Estados Unidos, Austrália, Nova Zelândia, só que em
proporções muito menores do que na Itália, tá? Então, realmente, assim, essa uva está muito atrelada à história do vinho italiano. Como eu disse que esse é um vinho muito versátil, que você pode combinar com uma série de comidas diferentes, eu vou te deixar aqui algumas indicações. Se você encontrar um Montepulciano d'Abruzzo típico, médio corpo, você pode brincar do jeito que você quiser na cozinha, né? Então, vai desde frutos do mar até uma tábua de embutidos ou uma batata assada com queijo derretido dentro e um toque de especiaria, que você vai fazer ali uma harmonização por semelhança, né? Coloca um tomilho, uma salsinha ou um orégano, vai ficar muito interessante. Agora, se você encontrar um Montepulciano d'Abruzzo que tem um longo estágio em barrica de carvalho, que ganhou um pouco mais de estrutura, na nossa escala aqui ele chega até numa nota 4, aí sim você já pode ir para carnes vermelhas, massas com molho bem carregado, que ele vai segurar bem também, né? Ele tem estrutura para isso. Agora vamos conhecer a outra estrela italiana? Bora lá! Nossa segunda estrela chegou e é o Mandato Nero d'Avola da Sicília. Também é um DOC, né? Tem denominação de origem, só que agora da ilha da Sicília. E se a gente fosse também resumir a Nero d'Avola em uma expressão, seria o sol da Sicília. Por que eu estou dizendo isso? Primeiro, porque ela é a principal estrela regional. Não tem nenhuma outra uva tinta autóctone, nativa ali da Sicília, que brilhe mais do que ela. Ela, de fato, é a campeã ali da região. É lógico que os sicilianos já têm feito testes com uvas internacionais, tem Syrah por lá, tem Merlot, só que a Nero d'Avola continua sendo a de maior expressão. E tem outra característica, que é o calor, né? É isso mesmo. A gente está falando aqui de uma região italiana extremamente quente. É uma ilha que não fosse o mar ali, né, que traz algumas brisas mais frescas, essa região seria ainda mais quente. Então, as uvas que se adaptam bem ao terroir siciliano precisam se adaptar a calor, e os vinhos vão trazer essa expressão, né, de vinhos mais carregados, mais intensos, mais tânicos e mais frutados também. E já que a gente está falando em aromas, quais seriam os principais, né? A característica aromática marcante de um típico Nero d'Avola da Sicília. A gente pode falar primeiro dessa fruta mais carregada. Geralmente você vai encontrar ali uma geleia de frutas negras, tá? Num estágio de geleia mesmo. Geleia de mirtilo, geleia de jabuticaba, geleia de amora. Só que ela também é complementada por toques de especiaria. Então você vai conseguir sentir, principalmente especiarias doces, tá? Como alcaçuz, canela, zimbro, e alguns vinhos trazem um toque também de defumação quando eles estagiam um longo tempo em barricas de carvalho. Então essas seriam as principais características aromáticas e também de sabor de um legítimo Nero d'Avola. Já falando da estrutura dele, como eu acabei de mencionar, um vinho mais potente, mais intenso, na nossa escala de 1 a 5 não tem outra nota para ele, é 5 mesmo. Ele vai lembrar um Malbec barricado argentino, um Cabernet Sauvignon chileno ali também com estágio em barrica, um Zinfandel dos Estados Unidos. Então ele está nessa classe de vinhos que é uma classe mais intensa, mais potente. E os principais países produtores, aí de novo a gente vai ter que destacar Itália, de fato, assim, e principalmente Sicília, tá? Não é uma uva altamente difundida em todo o território italiano, não. Ela é muito concentrada ali na ilha da Sicília mesmo. E se você encontra essa uva sendo cultivada com uma certa relevância, vamos dizer assim, em outros lugares do mundo, aí a gente pode citar Estados Unidos e Austrália. Mas assim, não é muito relevante, tá? Produção pequenininha. Agora me diz uma coisa, com qual comida, sabendo desse perfil aqui que eu te contei, com qual comida você harmonizaria esse estilo de vinho? Então, as dicas que eu tenho para te dar seriam alimentos mais intensos, né? Então, pega uma paleta de cordeiro e capricha ali nas ervas secas. Essa característica mais herbácea vai combinar com os toques de rusticidade que você pode encontrar num Nero d'Avola. Além do cordeiro,
uma carne vermelha, um contrafilé, só que com especiarias doces, algumas das que eu citei ali para você, um toque de alcaçuz, um toquezinho talvez de coentro, vai ficar muito interessante também, uma harmonização por semelhança. Ou você já pode ir direto para uma bela de uma pizza, né? Aí sim, mais italiano que isso, impossível. Só que pega uma pizza bem carregada, você pode trabalhar bem o queijo ali, né? Coloca bastante queijo nessa pizza e dá um toque de especiaria também. É o que vai ficar perfeito com o teu Nero d'Avola. E sabe onde fizeram isso? Uma curiosidade aí pra você, no filme Poderoso Chefão, é isso aí, porque lembra que lá a família Corleone vinha da Sicília? Então provavelmente, muito provavelmente, os vinhos que eles estavam degustando ali no filme eram isso aqui, ó, Nero d'Avola, meus amigos. É isso aí. Bom, só resta você me contar qual deles você gostou mais, né? Qual é o estilo que mais te agradou? Esse vinho intenso aqui que a gente praticamente não enxerga o dedo atrás da taça, como o Nero d'Avola, ou um vinho mais elegante, mais gastronômico, como a Montepulciano d'Abruzzo? E outra coisa, hein? Esses dois rótulos que eu apresentei hoje, você encontra na Adega do Pão, tanto no site como no app ou nas lojas físicas, mas eu quero saber aqui nos comentários, qual desse perfil de vinho, né, desse estilo, você curte mais? E já que eu tô falando em curtida, não esquece de deixar o seu like aqui, porque isso ajuda muito para que esse conteúdo vá para cada vez mais pessoas e a gente difunda cada vez mais a cultura do vinho aqui no nosso país, tá bom? Conto com você para isso. Se ainda não é inscrito no canal, fica aqui meu convite e a gente se vê no próximo episódio. Cheers! Valeu! Pão de açúcar.